Boa tarde, meu povo. Aqui é o pastor Vitor Galdino. Nós vamos terminar aquela palavra que eu falei que eu estava nas caminhadas, mostrando as paisagens de Minas Gerais, né? E eu vou terminar a palavra, a pregação, a história, melhor assim, a história do rei Davi. A história do rei Davi é muito interessante, gente. O rei Davi foi expulso do seu palácio, né? Quem expulsou ele foi o filho chamado Absalão, né? Seu filho chamado Absalão expulsou o seu próprio pai do seu reinado, que era o rei Davi. Agora, por que ele expulsou o pai, né? Por que eles entraram nessa briga? Por que entraram nessa contenda, essa desavença, né? Um filho e o pai. Porque o rei Davi, ele era o segundo dos olhos de Deus na terra. E ele cometeu um adultério e um assassinato, né? Assassinou o seu próprio guarda, né? Ele trabalhava para ele. E no final de tarde, né? O povo foi para suas batalhas e Davi subiu no seu terraço lá em cima. E ele estava lá olhando, passeando no seu terraço, e ele enxergou uma mulher se lavando, né? A Betseba estava se lavando, que era a esposa do Urias. E ali ele achou muito bonita, né? Tá vendo aí, meu povo? O que é que uma mulher faz com a vida do ser humano? O que é que causou transtorno na vida daquela família? Ele viu o rei Davi, o homem de Deus, e viu aquela mulher nua, né? Se lavando. E ele ali ficou maluco, perdeu a cabeça. Ali ele mandou um dos seus servos buscar ela para ele. E ali começaram o namoro deles dois. Ele estava apaixonado. E ali mandou o Elias, que era o guarda, num lugar de uma batalha muito forte, para ele não voltar vivo. O que aconteceu foi isso aí. Então ele mandou matar mesmo, né? Mandou ele se livrar dele e ficar com a sua própria esposa. Olha o pecado que esse homem cometeu. Um homem de Deus, segundo os olhos de Deus na terra. O homem que Deus escolheu, ungiu ele para ser o rei naquele lugar, o rei de Israel. E aí, meu povo, aí entrou essa confusão do filho, chamado Absalão, e Davi. Por que o filho ficou revoltado com o pai? Sabe por quê? Porque ele tinha um filho chamado Amon, e ele estrupou a filha. Então a filha dele chamava Tamar. Era Amon, Tamar e Absalão. Era todos os três irmãos. Só que cada uma mulher, cada um filho tinha uma mulher diferente, uma mãe diferente ali. Então Tamar não era irmã completa de Amon, não. Era meia irmã só, que naquela época eles podiam até casar, naquele tempo. Uma meia irmã, que era uma mulher, era um pai com uma mulher e pai de outra mulher, quer dizer que se juntava uma mãe com outra mãe, aí podia casar. Então, mas Tamar era irmã verdadeira do Absalão, de pai e mãe. E o Amon apaixonou-se por Tamar, se fez que estava doente, e mandou ele lá na cama dele, lá no quarto dele, dar comida para ele, botar na boquinha dele. Sabe, o demônio, né? O que acontece? Aí, por que aconteceu essa desavença no meio dessa família? Porque Davi, o rei Davi, já tinha plantado o mal dentro da casa dele. Ele tinha mandado matar o guarda dele, né? Então a espada do Urias caiu dentro da casa dele. Aí fez aquele ninho, o demônio fez aquele ninho ali dentro, e ele tinha que pagar pelo aquele preço, né? Então o que acontece? O próprio irmão estrupou a sua irmã chamada Tamar. E Absalão ficou revoltado da vida porque ela ficou ferida. Ela diz a Bíblia, fala que ela virou até uma prostituta depois, revoltou-se, ficou com depressão, essas coisas. E o que aconteceu? Absalão, depois de 2 anos, mandou matar o irmão chamado Amon. Se vingou do estupro que o Amon fez com Tamar. Aí mandou matar, depois de 2 anos, ele pegou e matou o irmão dele, que é o filho de Davi também.
Amon era filho de Davi. Olha o que aconteceu. Que o Natan, o profeta Natan, já tinha falado com o Davi. Deus mandou te falar que tu é jurado até de morte. A tua sorte é porque ele fez um juramento contigo, com você. E ele disse, mas tem um problema ainda. Você não vai morrer não, mas vai ter um problema. A espada do Urias vai cair dentro da tua casa. Quer dizer que era o mal que ia devorar os filhos de Davi e acabar com a vida dele. Porque o Davi foi expulso do seu palácio. Porque o mal tinha caído dentro da casa dele. Um filho pegou, estrupou a própria irmã. O outro irmão, Absalão, mandou matar Amon, né? E causou aquela confusão, aquela desavença dentro daquela casa, daquela família, porque o próprio pai abriu a porta para o inimigo entrar. O cara às vezes é um homem de Deus, mas ele cai num problema. Muitos profetas aí, pastores, bispos, ele está caindo, é alguma coisa que ele abriu a porta e o inimigo entrou e fez uma arruaça na casa dele. Então, nós lê a Bíblia, se nós ler a Bíblia mesmo dos profetas velhos, aqueles que caíram e aconteceu alguma coisa na vida deles, a maioria foi em porta aberta, no nome de Jesus. Então, vocês cuidam daí, para não cair também. Então, quer dizer, aí após de 3 anos, Absalão volta para a casa do rei Davi. Mas quando ele voltou, já voltou com o seu exército, já para tomar o lugar do seu próprio pai. Então, falou, aquele que encontrar meu pai, eu quero a cabeça dele. Aí o pai dele disse, eu não vou brigar contra a carne não, nem contra a sangue. Ele pegou, preferiu, deixou o palácio lá, deixou a coroa também, não levou a coroa, pegou o filhozinho pequeno que ele tinha, Salomão, e foi embora andar no deserto. Ele virou um fugitivo errante da terra, igual quando Caim matou o irmão dele. Está vendo como é que é o negócio? A justiça de Deus, ela pode ser de Deus, mas é cobrada, irmão, é cobrada. Quando Caim matou o irmão dele, ele virou um fugitivo errante da terra. A mesma coisa foi Davi, ficou 12 anos sem Deus falar com ele. Entendeu? Aquele mal que ele tinha causado ali, para todo mundo ver, ele tomou a mulher do guarda dele e mandou matar o cara. Pelo amor de Deus, como é que pode, né, irmão, uma coisa dessa? Então, meus irmãos, essas palavras eu estou tirando assim, mas vocês podem ler no livro lá de Samuel, e vocês acham todas essas palavras que eu estou falando aqui. Que eu estou tirando, estou contando só uma história, mais ou menos assim, para os irmãos entenderem, né? Então eu não vou fazer um estudo bíblico aqui. Entendeu? Eu estou contando uma história mais ou menos para os irmãos entenderem, e para não ficar o vídeo também muito grande também, vocês sabem que não pode ficar. Então essa história do rei Davi, ele foi expulso do seu reinado por falta de obediência. Ele desobedeceu a Deus. E Deus ficou irado com eles. Rei Davi, se tu quisesse mais mulher, eu te dava. Se você quisesse mais fazenda, eu te daria. Mas você pegou só uma cordeirinha de um coitado que não tinha nada, ele criou para ele. E você foi e tomou ela da mão dele. E mandou matar ainda o dono dela ainda. Então, era um castigo muito grande. Se a tua sorte é porque Deus fez um juramento contigo. O profeta Natan falou para ele. Mas senão, a tua sentença era de morte. Tá vendo? Então, gente, é um perigo você achar que ele é grande, que ele é maior, que ele pode fazer tudo. Nem tudo nós podemos fazer, porque Deus está vendo lá no céu. Deus está olhando onde é que nós estamos pisando, o que é que nós estamos fazendo. É por isso que quando eu falo essas coisas, eu lembro que em 2005, o meu testemunho lá no Rio de Janeiro, e eu fui tirado da minha casa pela força do mal. Com certeza tem muita gente que vai ver essa história minha ainda. E o demônio me tirou, mas ali foi permissão de Deus, que eu tinha que conversar com Deus. Ali eu passei, foi 4 dias e 4 noites, brigando com o demônio e conversando, e aprendendo na escola de Deus. E Deus conversava comigo. Os 2 anjos andavam comigo, para não deixar o demônio me matar. Mas era uma prova que eu tinha que passar ali. E eu fui arrebatado, né? E ali Deus pegou. Quando eu entrei no meu corpo de volta, eu vi, quando eu saí, subi para as nuvens, eu vi desse tamanhozinho assim, o meu corpo saiu olhando assim para baixo assim, e eu fui diminuindo, sumiu. Eu não vi mais. Aí não consegui ver o desse tamanhozinho, com a mãozinha para cima assim.
pedindo um socorro ali. Eu estava morrendo de fome e de sede naquele lugar, meio-dia no Rio de Janeiro, em fevereiro. Pois é, eu estava naquele lugar ali, morrendo de sede, e Deus mandou sentar no lugar e disse: senta aí, Vitor, eu vou te falar o que tem que fazer. Disse: meu filho, a primeira coisa, aprenda a fazer o bem. Então, se a gente não aprender a fazer o bem, nada vai acontecer nessa terra para a tua vida espiritual. Então fica assim, esse ensinamento aqui, essa história do rei Davi, que é muito linda. Vocês podem ir lá em Samuel, vocês procuram a história dele. E eu quero que vocês se inscrevam no canal, dá aquele likezinho lá, né? E vão me ajudar a crescer esse canal, tá? Eu agradeço muito de coração. Fica com Deus e taca o dedo mesmo para a gente botar esse canal para subir no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e amém.